Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Plínio aqui no nosso estúdio. Ele que gentilmente aceitou o convite vai poder falar para vocês de um tema muito importante, TDAH. Doutor Plínio, eu gostaria que o senhor explicasse o que é essa abreviação, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, e quais são as suas principais características. Bom, primeiramente, muito obrigado por me ter aqui. E é um prazer, eu já estive aqui outras vezes, eu estava ainda lembrando, eu venho aqui desde quando eu tinha cabelo, a gente estava conversando Verdade. agora há pouco. Bom, o TDAH é o transtorno do neurodesenvolvimento mais comum da infância. Ele se caracteriza por um padrão persistente de hiperatividade, impulsividade e desatenção. E isso acaba atrapalhando bastante a vida do indivíduo. Sim. Principalmente crianças em idade pré-escolar já são diagnosticadas com esse transtorno. O ideal, o diagnóstico é que ele seja feito após os 5 anos de idade, por volta dos 6, 7 anos de idade, quando começa a alfabetização. Mas a gente tem que guardar uma coisa: adultos também têm TDAH. E não foram E não, diagnosticados. muitos não foram diagnosticados, muitos acabam recebendo o diagnóstico por causa do filho. Verdade. Verdade. Como você descobre que um adulto pode estar acometido também disso? Bom, diferente das crianças, por exemplo, nas crianças a gente tem um padrão de hiperatividade, impulsividade, que aí a gente estaria falando dos tipos de TDAH, né? Na verdade são 3 tipos. TDAH forma hiperativa e impulsiva, TDAH forma desatenta e o mais comum deles, o TDAH forma combinada, que é a hiperatividade, impulsividade e desatenção. Ao longo da vida, conforme essa criança, mesmo essa criança que era hiperativa e impulsiva, conforme ela vai ficando mais velha, na adolescência, passa a ter predomínio da desatenção. Então, é mais comum nos adolescentes e nos adultos serem desatentos, né? A gente fala que a base do transtorno é a desatenção. A criança é hiperativa, é impulsiva, porque ela não consegue se focar. Esse é o grande problema. E isso vai causando prejuízos ao longo da vida, né? Então, muitos adultos que não foram diagnosticados na infância, poxa, tiveram uma vida mais difícil. Muitos chegaram lá, mas acaba ficando assim, seria como um míope pegar o carro agora, no fim de tarde, e ir para São Paulo sem óculos. A viagem vai ser mais arriscada, mais cansativa, mais perigosa. E o TDAH tratado é o que coloca o óculos, né? A viagem dele daqui até São Paulo, com o óculos adequado, vai ser muito mais confortável, mais segura, mais rápida, mas sem intercorrências, diríamos assim. Sim. O diagnóstico, o senhor falou que se faz por volta dos 5, 6 até 7 anos, na maioria das crianças. Como é feito esse diagnóstico? Você falou, ó, essa criança tem mesmo o transtorno, é mais hiperativa ou é mais desatenta? Como se faz esse diagnóstico? Esse critério, na parte médica, a gente usa critérios do DSM-5, né? Muitas vezes se faz necessário uma equipe multidisciplinar composta por psicóloga, neuropsicólogo. A gente também, muitas vezes, a gente percebe que nesse diagnóstico, as meninas, principalmente as meninas, porque as meninas têm mais a forma desatenta, elas são subdiagnosticadas, elas são diagnosticadas mais tardiamente. Chega muito mais para o consultório do neuropediatra um menino, geralmente, porque ele também tem prejuízos sociais, ele atrapalha o andamento da aula. Aí a professora chama os pais e fala, ó, leve esse menino para ver o que ele tem. Ele atrapalha a aula. A menina que tem a forma desatenta também, deixa eu só fazer um parênteses aqui, também pode ser apresentada pelos meninos. Mas a menina, ela chega mais tardiamente porque geralmente ela não é hiperativa e impulsiva, mas é aquela menina boazinha que fica no mundo da lua e isso causa prejuízos. Sabe, eu costumo explicar o TDAH, às vezes, pro paciente, numa frase. É a pessoa inteligente que deixa de usar essa inteligência porque não tem foco. Entendi. Uma maneira simples de entender.
E eu acredito que esse tipo de problema, muitas vezes não diagnosticados, traz um transtorno não só na escola, mas um transtorno social também. Essas crianças acabam sendo crianças muitas vezes indesejadas pelos parentes, pelos avós. Sim. Pelo amor de Deus. Nas festinhas de aniversário. Não me traz esse terrorista aqui de novo, não. Ele derruba a minha casa. Sim, isso acontece com frequência e isso acaba com a autoestima da criança. Sim. A gente vê alguns rótulos dados, né? Essa criança não tem educação, essa criança tem espírito de porco. Os pais não são firmes. Não são firmes. E, na verdade, é um transtorno e deve ser tratado. E quando trata, acerta demais. Tanto é que tem um medicamento que chama Concerta, não é? Ele conserta de verdade a vida daquela criança. Ajuda muito. Eu diria que na minha especialidade, Zé Eduardo, é uma das coisas mais gostosas de se tratar. Gostoso no sentido do retorno é muito bom. Você sente realmente que você mudou a vida daquela criança, que você mudou a vida daquela família, com o diagnóstico e o tratamento correto. Eu escuto alguns relatos, Plínio, que de crianças mesmo, eles falarem assim, sabe, eu não queria fazer isso, mas eu não consigo segurar. A impulsividade é tão grande que eu acabo fazendo, né? Às vezes no mercado, ele poderia pegar um pacotinho só, ele vai lá, pega 5, 6 pacotes, joga tudo no carrinho e está fazendo 30 coisas. Então ele fala, eu tento, eu sei que eu não devo fazer, mas eu não consigo me segurar. Por isso que eu falo, é muito gratificante quando a gente faz o diagnóstico correto e essa criança passa a receber um tratamento que é com medicamento. Não tem como escapar disso. Esse tratamento também pode ser multidisciplinar, ou seja, passar por uma psicóloga? Deve ser. Deve ser? Então, recomendado sim, que passe junto com uma psicoterapeuta. E também não podemos esquecer que muitas dessas crianças podem apresentar comorbidades. Que seriam problemas comumente associados ao TDAH. Transtorno de ansiedade, o transtorno opositor desafiador, chamado de TOD, até autismo leve. Eu tenho pacientes que têm autismo leve e TDAH. Isso pode também estar associado. Então a gente tem que sempre estar prestando atenção também nas comorbidades, né? E uma criança que cresce com baixa autoestima, ansiosa, ela tem um grande risco de, na idade adulta, ter depressão. Ser usuário de droga. Nossa, esse risco é altíssimo na população com TDAH. Transtorno de uso de substância e TDAH está muito relacionado. Então, quando você trata uma criança logo cedo, com diagnóstico cedo, você meio que dá uma proteção para isso. Né? O transtorno de uso de substância é algo muito preocupante no TDAH, porque aquele adolescente com TDAH, quando experimenta, até porque ele é impulsivo, ele não pensa nas consequências, ele se coloca em risco. Aquele adolescente que experimenta pela primeira vez droga, e nisso eu incluo o álcool, a chance dela gostar e se viciar é muito maior do que nos pacientes que não possuem o TDAH. Certo. Esses pacientes, muitas vezes, quando bem tratados, têm uma vida totalmente normal. Existe algum prejuízo do largar o tratamento? Ou seja, o indivíduo trata 1, 2 anos, melhora, os pais abandonam o tratamento. Isso causa algum prejuízo neuropsíquico? Olha, a criança que foi tratada, por exemplo, nesse exemplo que você deu, 1, 2 anos, ela já vai estar no lucro mesmo sendo 1, 2 anos. Não é o ideal, gente. O ideal, uma criança, por exemplo, que começou com 6, 7 anos de idade o tratamento, que ela vá alguns anos, né? Na adolescência, por exemplo, muitas vezes eu vejo, o menino já está em tratamento há 7 anos. Eu falo, viu, vamos dar uma pausa nas férias e começar o ano sem? E o que eu vejo, isso até bate com algumas pesquisas relacionadas a isso, que metade das crianças voltam
né? Elas param nas férias, começam fevereiro e março, ano escolar, e voltam, metade volta em abril desesperado. Olha, posso continuar tomando? Porque tá me fazendo falta, eu tô indo mal na prova. E a outra metade dos pacientes muitas vezes voltam e falam: Dr. Plínio, eu tô de boa. Né, o adolescente de 14, 15 anos, eu quero continuar sem. Eu tô conseguindo prestar atenção sem a medicação. Quer dizer que curou o TDAH? Não, mas ele acostumou a ficar atento. Isso que é impressionante. Então, eu acho que metade, mais ou menos, volta numa boa e fala: ó, eu vou continuar sem a medicação que eu tô conseguindo dar conta do recado. Mas isso, depois de uns 6, 7 anos tratado. Outros vão pedir para continuar e não vai fazer mal. São medicações já estudadas, seguras e que a gente já conhece. Por exemplo, no caso você falou do Concerta, Ritalina, que é o metilfenidato, né? Hoje em dia tem várias marcas. Ele é o sal desse remédio, ele existe desde os anos 80. E isso pra gente o que significa? Segurança. Né? Que a gente já tem esse conhecimento da medicação já há décadas, então a gente sabe os efeitos a longo prazo. Outras medicações também têm um perfil de segurança muito grande, como a lisdexanfetamina, que é o Venvance, né, o nome mais conhecido. Hoje também tem outras marcas. E mais recentemente entrou no mercado brasileiro a tomoxetina, que aí é uma medicação, é o Atenta, o nome comercial. Essa medicação, ela é uma medicação para TDAH, mas não é um psicoestimulante como a Ritalina, o Concerta e o Venvance. E ela também veio aí para ajudar, né, ser uma opção a mais no tratamento do TDAH. Nós falamos aí de comorbidades e a gente vê com uma frequência muito grande na procura dos nossos consultórios dessas crianças que estão fazendo o diagnóstico de TDAH, procurar um oftalmologista, procurar um otorrino. Por que vocês pedem isso? Olha, eu acho que muitas crianças que chegam em idade escolar para avaliar TDAH, muitos eu pergunto e a mãe responde que ela nunca passou por uma avaliação oftalmológica de rotina. E toda criança em idade escolar tem que fazer uma refração. Nunca. E muitos voltam de óculos, viu? Depois do retorno, ó, bem que o senhor falou, hein? Tinha grau. Porque a gente quer descartar tudo que atrapalha. Essa criança já tem TDAH. Se ela não enxerga bem, poxa, é uma coisa a mais. No caso do otorrino, tem crianças que às vezes se desconfia de TDAH. E não, essa criança tem apneia do sono, porque ela tem uma amígdala e uma adenoide desse tamanho, faz apneia à noite, não aprofunda o sono, não tem uma qualidade boa de sono, e essa criança vai ter sonolência diurna, vai ter desatenção, às vezes mimetizando um TDAH forma desatenta, e não é. É uma apneia obstrutiva que a criança tem. E no caso, tem que ir para o otorrino para ele avaliar, inclusive indicação de cirurgia, de amidalectomia, né, e retirada de adenoide, o que melhora muito a qualidade de sono, e muitas vezes essa criança resolve o problema ali, tratando corretamente essa obstrução. Então, acreditava-se que a criança tinha aí uma doença de TDAH e descobriu que, na verdade, era um problema de um óculos, que ela não parava na carteira, ela tinha que ficar indo na carteira dos outros para copiar, porque não enxergava a lousa, e até mesmo o otorrino. Por ela não dormir bem, ela tinha essa sonolência diária, até mesmo surdez, né? E a gente pega assim, aqui nós estamos falando de diagnósticos diferenciais, a gente pega também, eu já peguei várias crianças que foram encaminhadas, inclusive pela escola, ó, eu acho que ele tem TDAH. Ele tem desligamentos durante a aula, e eu fui ver, essa criança tinha epilepsia, crises de ausência, e não tinha nada a ver com TDAH. E dentro dessa avaliação médica do TDAH, tem que ser investigado até hipotireoidismo. Eu costumo dizer, gordinho desatento tem que fazer um TSH. E você no começo estava falando de descobrir também em pacientes adultos, descobre-se pelos filhos. Tem caráter hereditário isso? Tem. O coeficiente de herdabilidade que se fala é um dos mais altos que tem na medicina. É uma das coisas mais herdáveis que tem, é o TDAH.
Para você ter uma ideia, eu estava lendo outro dia, ele é superior, esse coeficiente, essa chance de você herdar, ele é mais herdável, por exemplo, que câncer de mama, que câncer de próstata, que é algo herdável pra caramba, a gente sabe. Então, o coeficiente de herdabilidade é muito alto e não é incomum entre irmãos ter TDAH, ou o pai ou a mãe. Eu já vi casos de pai e mãe terem TDAH, né? Porque se a gente for avaliar, TDAH, como eu estava falando no início, é o transtorno do neurodesenvolvimento mais comum que tem. Para você ter uma ideia, chega a ter uma incidência na população de 7%, e isso é bastante. Certo. O ambiente na escola pode ser mudado para ajudar essas crianças? Deve O ser que mudado. deve ser feito? Deve. Essa criança, primeiramente a escola, a gente faz um relatório, até manda umas dicas para a escola. Essa criança tem que sentar na frente, longe da janela, longe da porta, para ela não ter estímulos que a distraia, né? Então, o TDAH, para você ter uma ideia, você está falando de escola, isso é levado tão a sério que já há muitos anos, isso não é novo. Para provas do Enem, provas de vestibulares, o paciente com uma declaração, um relatório médico atestando, com o CID do TDAH, ele tem direito a 1 hora a mais de prova. Né? Olha que bacana, como isso é levado a sério, isso é no mundo inteiro. Então, concursos públicos, quem tem TDAH tem direito a 1 hora a mais de prova. Porque fazer uma prova para quem tem TDAH não é algo fácil. O indivíduo está lendo ali, de repente ele já está na outra questão, que ele nem começou ainda, nem terminou a de cima. Então é complicado, e isso precisa de treinamento. E aí entra muito a ajuda de psicopedagoga, de psicólogas comportamentais, de neuropsicólogas, isso é fundamental. Hoje você faz um tratamento medicamentoso e geralmente a terapia vem associada sempre? Vem, mas assim, em algumas situações, na área da neuropediatria, medicação às vezes você usa, né, em alguns casos, às vezes tem indicação, às vezes não tem. Como, por exemplo, no autismo. No autismo, o carro-chefe é a terapia ABA, é toda essa equipe multidisciplinar estimulando a criança. No TDAH, é uma das condições, assim, que isso é um consenso, não tem nenhuma sociedade médica que fale contra, todo mundo fala a mesma coisa. Tratamento medicamentoso é o carro-chefe, ele é fundamental para melhorar os sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividades. E quando a gente fala tratar uma criança com TDAH que é hiperativa, a gente não dá calmante, não se dá calmante para a criança, na verdade. A gente fala de medicações estimulantes da atenção. E você dando um estimulante da atenção, essa criança acalma. Essa criança fica menos hiperativa, menos impulsiva. Não porque está com sono, ao contrário. Né? Se a pessoa tinha hábito de dormir depois do almoço, vai perder esse hábito, porque ela está com o efeito do remédio. Mas ela está mais calma porque ela está mais focada. Seja num brinquedo, seja no estudo do dia a dia. Então é muito interessante isso. Os pais muitas vezes falam, ele está tomando um calmante. Não, é um estimulante, mas é um estimulante da atenção. Nós vemos com frequência também estudantes aí na época de pré-vestibular tomarem esses medicamentos para aumentar a concentração e absorver mais na hora do estudo. É verdade isso? Isso é o que os americanos chamam de misuse, né? Que é o uso inadequado, o uso errado, usar Ritalina como a pílula da esperteza, da inteligência. Não existe nenhum remédio que deixa ninguém mais inteligente. Ele é um estimulante. Na nossa época de faculdade, a gente tomava café e Coca-Cola. E Guaraná em pó, né? Ou Coca-Cola. Para não dormir à noite. Para ter que estudar à noite, às vezes. Medicina é muito puxado. Mas, enfim, hoje em dia está se banalizando isso. Existe até um mercado negro dessas medicações e que o universitário acaba usando achando que vai fazer milagre. Não. Essas medicações só funcionam com quem tem TDAH. Então é uma bobagem.
o empresário querer tomar para ir para reunião. Não, só se ele tiver TDAH. Mas aí você trata para sua vida. Você não trata para prova específica ou para reunião de trabalho específica. Não, se você tem TDAH, você tem que tratar. Eu acho que você vai ter muito benefício com a medicação. Mas banalizar para qualquer um tomar, virar rebite, não funciona assim. Não vai funcionar para quem não tem TDAH. Esta doença tem cura? A pessoa não deixa de ter TDAH. TDAH é ao longo da vida. Mas a pessoa que trata desde a infância, ela vai ter a vida dela vai ser mais fácil. E como eu falei, em alguns casos até na adolescência, o próprio adolescente, às vezes a gente propõe, porque vê que ele está bem, está numa fase boa. Ó, vamos começar o ano 100 e ele vai bem. Quer dizer que curou o TDAH? Não. Quer dizer que ele aprendeu a ficar mais atento. Aprendeu a conviver com aquela deficiência que ele tinha? Não, na verdade, ele passou tantos anos com tratamento medicamentoso, ficando mais atento, que passa a não ser mais necessário, assim. Em alguns casos isso acontece, eu já vi acontecer. Certo. Essas crianças, uma vez tomando esse medicamento, não têm efeitos colaterais. O senhor falou que é bastante seguro. É seguro, mas tem efeitos colaterais. E é desafiador. Por quê? Dos efeitos colaterais, 25 anos trabalhando com TDAH, o que eu mais escuto as mães falarem, olha, ele melhorou muito na escola, melhorou o comportamento, tá uma belezinha. Só que, doutor, meu filho parou de comer. É no apetite. Essas medicações tiram muito a fome. Quando o TDAH é gordinho, duplo benefício. Vai melhorar a autoestima porque ele vai mandar bem na escola e vai melhorar a autoestima porque ele também vai perder peso. Agora, Zé Eduardo, quando chega aquele menino magrinho e eu tenho que prescrever um remédio desse, aí a gente manda vitamina, manda suplemento para tentar, e eu vou acompanhando peso e altura, porque você não pode melhorar um TDAH e acabar prejudicando a parte nutricional de uma criança que está em fase de crescimento. Então essa é uma preocupação. Outra coisa, tomar errado, tomar tarde o remédio. Essa criança vai ter insônia, é outro efeito colateral, principalmente se tomar de modo errado, não seguir o que o médico orientou. E outro efeito colateral que a gente vê em alguns casos é o paciente toma o remédio. Por exemplo, hoje em dia a gente usa mais essas medicações de longa ação, que dura 12 horas, né? Como Concerto, Conzível, Venvance. No final do dia, então ela tomou 6h30 da manhã para ir para a escola. 18h30, 19 horas, ela está mais irritada. Por quê? Porque esse efeito do remédio está indo embora. Sabe, é daquelas medicações, essa família de medicação Ritalina, Concerta, Venvance, é uma medicação que a gente fala que é on e off. De manhã ele toma, liga o botão, on, ele está mais atento. Só que 12 horas depois, desliga de novo. Ele volta a ficar desatento. E isso para uma pessoa que rendeu o dia todo, no final do dia, essa desatenção volta, tudo passa a ficar mais difícil, ele quer se concentrar numa coisa, a cabeça vai longe, e isso causa um fenômeno chamado irritabilidade pós-efeito. Eu tive algumas adolescentes ao longo desses anos, já ouvi mais de uma paciente que tem TDAH, elas vinham para mim e falavam assim, Dr. Plínio, não sei o que acontece, 6 horas da tarde, 19 horas, assim, bate TPM. Falei, como assim? Igual a TPM que eu tenho no período pré-menstrual, eu tenho todo dia no fim da tarde, porque tá acabando o efeito do remédio. Mas aí eu tomo um banho, janto melhor, porque a fome voltou, tomo um banhinho, não sei o quê, aí eu fico de boa, aí tá tudo bem. Né? Ela fala, eu não posso falar com meu namorado das 6 da tarde às 8 da noite, porque eu vou brigar com ele. Então, irritabilidade pós-efeito pode acontecer na criança, no adolescente e até no adulto que funcionou bem o dia inteiro e, de repente, o efeito do remédio vai embora. Não pode tomar novamente o remédio às 5 horas da tarde, por exemplo? De jeito nenhum. É uma vez só ao dia. Uma vez só ao dia, porque se você toma esse remédio tarde... Você não dorme. Você não dorme. E o teu cérebro precisa descansar.
Mas aquela outra medicação que não é um psicoestimulante ou atenta, né, a tamoxetina, ele pode ser usado à noite, sem menor problema. Só que ele não é esse remédio on e off, ele leva algumas semanas para você ver o efeito na melhora da atenção, na melhora da função executiva. Olha, Plínio, eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira clara, mas mesmo assim eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. É um tema muito importante. Eu acho que tão importante quanto diagnosticar quem tem TDAH é tomar cuidado com a medicina de TikTok, aqueles autodiagnósticos que a pessoa faz e aí acaba todo mundo achando que tem TDAH e muitos não têm. Às vezes a pessoa tem até um outro transtorno. Então, tomar muito cuidado, tanto para não deixar de diagnosticar quem tem. Se você desconfia que seu filho tem, leve para um profissional com experiência, que vai saber avaliá-lo bem. Mas também tome cuidado no hiperdiagnóstico, no excesso de diagnóstico, porque senão acaba até banalizando quem sofre com isso. Se todo mundo falar que tem TDAH sem ter, vai banalizar quem realmente tem e precisa de um apoio, precisa de um olhar diferente. Legal. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Plínio, viu, Plínio? Todas as vezes que a gente faz aqui o programa a respeito do TDAH, as professoras de escola ligam aqui, pedem para repetir. Poxa, obrigado. Porque elas gostam de aprender isso, porque elas estão diretamente na lida do dia a dia aí com essas crianças com esse tipo de transtorno. E o quanto isso ajuda não só quem está nos assistindo, mas essas professoras que estão lá na linha de frente. Isso é muito bacana. Eu agradeço. Sigam aqui, eu assisto também a TV Prevê, siga o conteúdo daqui e também me procure no Instagram, @PlínioFerraz. Legal. Isso daí, tenho certeza que o doutor terá o maior prazer em tirar qualquer dúvida que eventualmente ficaram a respeito do nosso programa. A vocês que nos assistiram, muito obrigado. E fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.